Vamos falar de números decimais. O que são os números decimais? Eles são outra forma de representar as frações. Eles são aqueles números, gente, que contêm vírgula. Então, é uma fração, só que a gente representa de outra forma, como se fosse uma parte, como eu posso dizer, quebrada. Nós temos os números inteiros e aqueles números quebrados, né, entre aspas, são os números decimais. Eles contêm vírgula. Então, vocês já viram eles várias vezes. Então, temos aqui 0,3, 1,50, 21,85, 0,99. Então, vocês já viram ele em várias situações do nosso cotidiano. Questão de dinheiro, tamanho, por exemplo, uma pessoa mede 1,50 m. Então, um produto custa 21,85. Então, tudo isso vocês já viram no nosso dia a dia. Mas hoje vocês vão aprender como trabalhar com ele. Então, primeiro a gente vai falar das leituras. Como a gente faz as leituras dos decimais? Não é 0,3 ou 1,50, certo? Não é assim. Você vai ler de acordo com as casas decimais. Que a gente vai ter a vírgula, certo? Então aqui na frente é a unidade, dezena e centena, que você já conhece, né? Aí milhar, unidade de milhar e assim vai. Depois da vírgula, o primeiro número a gente lê como décimo. O segundo número como centésimo. E o terceiro número como milésimo. Tá aqui, ó. Décimo, centésimo, milésimo. Então sempre é assim. Um número depois da vírgula, décimo. Dois números depois da vírgula, centésimo. Três números depois da vírgula, milésimo. Antes da vírgula a gente lê normal, parte inteira. Por exemplo, 1,24. Então 1 vai ficar aqui. 1 é a unidade e o 24, ó, 1 em cada casa, vai ficar assim. Então antes da vírgula a gente fala que é a parte inteira, então a gente vai ler assim, ó. 1 inteiro. 1 inteiro. E aí, ó, 24. O 4 encerrou em que casa? Na casa dos centésimos. Então você vai ler e 24 centésimos. Centésimos. Então, ó, põe o número antes da vírgula, vê a quantidade de casas. Como tem dois números, então vai ser décimo, centésimo, certo? Na segunda casa é centésimo. Para cá, quem está antes da vírgula? 25. Se eu fosse colocar aqui na tabelinha, ia ficar aqui, ó, 25,8. O 8 ia terminar bem aqui. Então, antes da vírgula, a gente lê inteiro, que é a parte inteira. Então, você vai ler 25 inteiros. E só tem 8. Então, uma casa só. Então, a primeira casa é décimo. E 8 décimos. 8 décimos. Então, uma casa décimo, duas casas centésimo. Se tiver três casas, milésimo. E aqui, ó, 0,001. Então, fica 0,001. O zero, gente, não precisa a gente falar zero inteiro, porque zero não tem. Então, a gente vai falar só o finalzinho. Então, ó, uma casa décimo, duas casas centésimo, terminou na última casa, milésimo. Então, aqui é só 1 milésimo. Então, basta, gente, você olhar a quantidade de casas. Uma casa décimo, duas casas centésimo, três casas milésimos. Se tiver 4 casas, professor, aí é décimo de milésimo. Se tiver 5 casas, centésimo de milésimo. E se tiver 6, 1 milionésimo. Mas geralmente eu vou colocar só 3, tá bom? Então vamos tentar fazer a leitura desses, ó. Uma casa, depois então é 0 inteiro, não precisa falar. Então só falo 3 décimos, que só tem uma casa. E esse? 1 inteiro e 50 centésimos, que é duas casas. Esse, 21 inteiros e 85 centésimos também. E aqui, 99 centésimos, ó, duas casas, beleza? Uma casa décimo, 2 centésimo e 3 milésimos. E como é que a gente faz para comparar esses números decimais? Fazer uma comparação. Para fazer comparação, gente, basta você olhar a primeira parte inteira. Ó. Para compararmos os decimais, temos que, primeira parte é olhar a parte inteira. Olhando a parte inteira, quem for maior é maior. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó,
6,5 e 2,8. Eu vou olhar a parte inteira. 6 e 2. Quem é maior entre 6 e 2? Não, 6. Então, 6,5 é maior que o 2,8, certo? Então, é só olhar a parte inteira. Quem for maior, é maior. Aí, aqui você vai colocar o símbolozinho de maior ou menor. Para quem não sabe como é o símbolozinho de maior ou menor, o maior, gente, você faz aquela boquinha para quem é maior. Quem é maior? Não é esse? Então, eu vou abrir a boquinha para cá. Maior. Então, 6,5 é maior que 2,8. Agora, entre esse e esse, vamos olhar a parte inteira. Aqui tem o 7 e aqui tem o 9. Quem é maior? Não é o 9? Então, faço a boquinha para o maior. Sempre a boquinha aberta para quem for maior. Como o maior é o 9, boquinha aberta para o 9. Beleza? Então, 7,28 é menor que 9,1. Aí, caso a parte inteira dos decimais forem iguais, devemos, não se esqueçam disso, igualar as casas decimais. Então, vamos comparar esse com esse. 3,4 e 3,25. Daqui você já pensa logo, não, esse aqui é maior porque aqui é 25 e aqui é um 4. Então, esse é maior. Não. Então, primeiro a gente vai olhar aqui a parte inteira. Como 3 é igual a 3, eu vou olhar a parte decimal. E a gente tem que sempre igualar as casas. Igualar como assim? Aqui eu tenho 2 números após a vírgula, né? 2 números. E aqui eu só tenho 1. Então eu vou adicionar o 0 para poder igualar as casas. Agora eu tenho 2 e 2, certo? Adiciona 0 para igualar as casas decimais. Então aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, e aqui também eu tenho outro 2. Agora eu posso comparar 3,40, 3,25. Então quem é maior, 40 ou 25? Claro que é o 40. Então esse número aqui é maior. Aqui 1,8 e 1,075. Eu não posso comparar do jeito que está aqui. Eu tenho que igualar as casas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 números. E aqui eu só tenho 1. Então eu vou colocar 2 zeros. Eu vou adicionar 2 zeros para eu poder saber quem é maior. Agora todos têm 3 casas. 3 e 3. Agora eu posso comparar. Quem é maior? 800 ou 0,75? Claro que 800 é maior. Então, maior para cá. Aqui, 5,4, 5,2. Um número depois da vírgula e aqui também tem 1. Então, como a quantidade de casas já são iguais, não precisa eu adicionar nenhum zero. É só eu olhar entre quem é maior, 4 ou 2. Então, é o 4, né, maior. Então, boquinha aberta para quem é maior. Aqui, 1,72 e 1,8. 72 é maior que 8. Não pode ser assim. Tem que primeiro igualar as casas. Então, aqui eu tenho 2 números. E aqui eu vou adicionar um 0 para poder igualar. Agora eu tenho iguais. Então, 72 e 80. Quem é maior? O 80. Então, boquinha aberta para ele. Beleza? Sempre, gente, igualar as casas. Não se esqueça. Vai adicionando 0 até a quantidade ficar igual. 2 números, 2 números. Aqui cada um já tinha 1. Aqui tinha 3. Aí aqui eu adicionei 2 zeros para ficar 3. Aqui tinha 2. Aqui tinha 2, eu coloquei um 0 para ficar 2. Beleza? Tem que igualar. Agora a gente vai para transformações. Como é que a gente transforma uma fração em um número decimal? E como é que eu transformo um número decimal em uma fração? Certo? Então vai depender do que eu vou fazer. Ou eu vou observar a quantidade de zeros, ou a quantidade de números na parte decimal. Como assim? Vamos agora transformar fração em decimal. Então, eu vou dar a dica para vocês. Primeiro, você vai escrever o numerador, o número que está em cima, no caso aqui é o 12. Aí você vai ver a quantidade de zeros. Quantos zeros tem aqui? 2, ó. Né? 12 sobre 100, 12 centésimos. Então, 2 zeros. Eu vou pular 2 casinhas de trás para frente. Ó. 1, 2, e vou adicionar a vírgula. Pronto. E bota um 0 na frente, ó. 12 centésimos aqui, ó. 0,12, que dá 12 centésimos.
A gente aprendeu a ler, ó. Uma casa é décimo, duas casas é centésimos. Vamos ver se vocês entenderam. Escreve um número. E eu vou observar quantos zeros tem. Aqui, ó, tem 1, 0. Então, eu vou pular uma casa de trás para frente. Então, de trás para frente, pula uma casa, coloca a vírgula. Então, ó, 257 e 3 décimos. Certo? Ó, 1, 0, uma casa, bota a vírgula. 2 zeros, duas casas, bota a vírgula. Aqui, põe o número 145 e vamos ver a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pular 4 casas de trás para frente. 1, 2, 3, 4. Foi somar esse espaço aqui. Adiciona 0. 0 aqui, 0 aqui. Então, ó, 145 sobre 10.000 dá 0,0145. 4, 0, 4 casas. Adiciona a vírgula. Aqui, ó, 8 sobre 1.000. Então, seria 8 milésimos. Então, a gente vai colocar o número 8. Contar 1, 2, 3 zeros. Então, vou pular 3 casas. 1, 2, 3. Coloca a vírgula e põe zeros nos espaços que sobrou. Então, ficou 0,008. 8 milésimos. Certo? Aqui é para transformar de fração para decimal. Vê a quantidade de zeros, pula as casas. De trás para frente. Sempre de trás para frente. De trás para frente. Agora, vamos fazer o contrário. Eu vou transformar de número decimal para uma fração. Então, põe o tracinho da fração. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever o número sem a vírgula. Então, né, 8,5, então vou escrever 85. Tira a vírgula. E agora, no denominador, eu vou colocar 10, ou 100, ou 1.000, ou 10.000, de acordo com a quantidade de números na parte decimal. Quantos números tem aqui depois da vírgula? Não só tem 1, então eu vou colocar só 1, 0. Então é 10. Nesse caso, escreve o número sem a vírgula. 1, 2, 5. Esse 0 da frente não precisa. Põe o tracinho da fração. Agora eu vou ver a quantidade de números depois da vírgula. 1, 2, 3. Então eu vou colocar aqui 3 zeros. Ó. 1, 2, 3. Esse 1 sempre fica na frente. Então, 3 zeros, 3 casas. 1 0, uma casa. E esse aqui, escreve o número sem a vírgula, não se esqueça. Escreve o número sem a vírgula. Agora vamos ver a quantidade de casas depois da vírgula. 1, 2. Então, eu vou escrever 2 zeros. Ó. 2 zeros, 2 números depois da casinha. Quantidade de zeros é a quantidade de números na parte decimal. Terceiro exemplo, ou quarto exemplo, escreve um número completo, sem a vírgula. Põe o tracinho da fração. Agora vamos ver a quantidade de zeros que eu vou acrescentar. 1, 2, 3, 4. 4 números, então vai ser 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Recapitulando. Se eu quiser transformar de decimal para fração, eu vou escrever o número sem a vírgula e vou adicionar embaixo ou 10, ou 100, ou 1.000, ou 10.000, de acordo com a quantidade de números depois da vírgula. Como eu tenho um número depois da vírgula, 1 0. 3 números depois da vírgula, 3 zeros. 2 números depois da vírgula, 2 zeros. 4 números depois da vírgula, 4 zeros. E assim sucessivamente. Então, para a fração em decimal, põe o número, conta os zeros e passa a casa, de trás para frente. Não se esqueça, sempre de trás para frente. E ao contrário, põe o número sem a vírgula, vê a quantidade de casas e põe zeros. Beleza?